Olá, eu sou o mestre internacional Evandro Barbosa e, em parceria com o CXOL, nós criamos o primeiro workshop CXOL. A principal ideia desse workshop é passar uma metodologia de treinamento onde o aluno consiga estudar sozinho. Então, durante esse workshop, que é composto por 8 palestras, 8 e-books e 8 videoaulas, eu vou trabalhar os seguintes temas: abertura, tática, cálculo, meio-jogo, estratégia, finais, como usar os programas como Chessbase, os programas de análise, Houdini, e o último é a parte psicológica do xadrez, como preparar para os adversários, como se comportar durante um torneio. Então, são esses os 8 temas do workshop CXO. E agora eu vou mostrar um pouquinho do que vocês vão estar vendo nesse workshop no CXO. No treino sobre abertura, eu vou passar a forma que eu considero a melhor forma de treinar a abertura, que é estudando os temas típicos do meio jogo. Então, o principal é entender como jogar aquela abertura, o meio jogo daquela abertura. Então, conhecer os temas táticos e os temas estratégicos, que sempre se repetem naquele determinado tipo de posição. Então, um exemplo que eu vou dar é de uma abertura que eu adicionei ao meu repertório há mais ou menos uns 2 anos, que é a variante Moscou da siciliana, com cavalo F3, D6 e bispo B5, que é uma anti-siciliana bem interessante, que em muitas posições, se o preto não dominar essa posição estrategicamente, o preto pode acabar sendo dominado. E uma partida que me chamou muita atenção foi uma partida jogada pelo Tiviakov de brancas contra o Anand. E o Tiviakov, tendo mais ou menos 200 pontos de rate a menos do que o Anand, conseguiu uma vitória muito convincente. Essa partida seguiu com cavalo D7, então D4, CD4, dama D4, A6, bispo D7 e C4. Nessa variante Moscou, as brancas entregam um par de bispos, mas conseguem uma vantagem de espaço muito grande, graças ao centro Maroczy, com E4 e C4, e também tem uma certa vantagem no desenvolvimento. Então as pretas precisam criar contra-jogo rapidamente para não ficar sem espaço para as peças, o que pode acontecer nesse tipo de posição, com os peões em C4 e E4. Então aqui veio E5, dama D3, que é a casa natural para a dama nesse tipo de posição, H6, que é um lance bem importante para poder jogar cavalo F6, impedindo o bispo G5, porque a troca do bispo pelo cavalo seria muito favorável às brancas, porque assim o branco controlaria a casa D5, que é uma casa-chave nesse tipo de posição. Eu estou parando bastante lance a lance para mostrar cada ideia, porquê de cada lance, o tema, porque depois dessa partida eu vou mostrar uma partida que eu joguei e que os temas acabaram se repetindo da mesma forma. Eu estou passando isso para mostrar essa forma de pensar na abertura, estudando os temas típicos do meio jogo. Então aqui se seguiu com H6, cavalo C3, cavalo F6, roque e bispo E7. E aqui o Tiviakov fez um lance muito importante nessa posição, que é A4, impedindo o típico contra-jogo das pretas nesse tipo de posição, com B5, que as pretas querem eliminar o peão de C4, assim conseguindo um pouco de espaço. Aqui veio B6 e agora B3. E nessa posição, o plano das brancas ele é muito simples. As brancas querem desenvolver o bispo para A3, já tocando no peão de D6, a torre de F para D1, também tocando no peão de D6, e tentar controlar a importante casa D5, manobrando o cavalo, com cavalo E1, C2, E3, ou cavalo D2, F1, E3, chegando assim na casa D5. Então aqui seguiu com torre A7, torre D1,
bispo C8, bispo A3, torre D7 e cavalo D2. Roque e agora cavalo F1. Então, o plano das brancas ele é muito simples nesse tipo de posição. É só controlar a casa D5. Esse é o principal tema desse meu jogo. O controle da casa D5 e impedir as rupturas das pretas. Então aqui veio o bispo B7, cavalo E3, torre 8, cavalo de CD5, cavalo por D5, cavalo por D5, bispo D5, dama D5 e dama 8. Depois de dama por A8, torre por A8, torre D5, as brancas têm clara vantagem nessa posição, porque o branco conseguiu o objetivo estratégico dessa posição, que é o controle da casa D5. E as peças das pretas vão ficar muito passivas defendendo o peão de D6, que é um peão atrasado numa coluna semi-aberta. E além disso, as brancas têm a qualquer momento a ruptura F4. Bom, e depois o Tiviakov de brancas conseguiu converter essa vantagem e ganhar essa partida do Anand. Conhecendo essa partida, já conhecendo os principais temas, eu resolvi tentar essa ideia. Então, aqui eu vou mostrar uma partida que eu joguei contra um MI chamado Pablo Salinas, é um chileno. Então, foi E4, C5, cavalo F3, D6, bispo B5, cavalo D7, D4, cavalo de GF6. Aqui já saindo da partida do Tiviakov com Anand, mas as ideias dessa abertura continuam sendo muito semelhantes. Então aqui veio o roque, que é uma sutileza já nessa posição, que cavalo por E4 é muito arriscado para o preto. Depois de torre 1, cavalo F6, DC5, DC5 e cavalo G5, as brancas começam a ter algumas ideias, como bispo C4, por exemplo, C6, bispo C4, com a ideia de bispo por E6, ou então cavalo por F7, e essa posição é muito perigosa para o preto. Então aqui seguiu com CD4, dama D4, E5, dama D3. Como nós vimos na partida do Tiviakov, essa é a casa ideal para dama nesse tipo de posição, porque não atrapalha nem o bispo de C1, nem o cavalo de F3. Então H6, impedindo o bispo G5, e agora C4. E aqui eu levo para o mesmo centro, o centro Maroczy. Bispo E7, cavalo C3, roque, bispo D7 e bispo por D7. E aqui, mesmo sendo uma posição um pouco diferente, os planos são os mesmos. Eu preciso impedir a ruptura B5, controlar a casa D5, então são esses os principais objetivos. Então eu vou seguir o meu modelo, que é Tiviakov e Anand. Então é assim que funciona o estudo da abertura junto com o meio-jogo, estudando os temas típicos do meio-jogo, sabendo as ideias estáticas e estratégicas. Assim, sempre que o adversário mudar um lance, sair da teoria, vocês vão saber como jogar aquele tipo de posição, porque já existe um entendimento daquela posição. Então aqui eu fiz torre D1, bispo E6, B3, com a ideia de poder jogar o bispo para A3, igual na partida do Tiviakov, A6, A4, torre C8 e agora bispo A3. E aqui veio dama A5. E aqui é um momento interessante da partida, porque essa ideia de estudar os temas típicos do meu jogo não quer dizer que vocês vão copiar aquela partida, mas sim adaptar aquelas ideias para a sua partida. Então aqui, por exemplo, eu joguei com o cavalo E1. Na partida do Tiviakov, ele jogou com cavalo D2, cavalo F1, cavalo E3. Mas nessa posição, no caso de cavalo D2, então dama B6 me incomodava. E, por exemplo, se torre B1 agora, então dama A5, com a ideia de B5. E não é possível tomar em B5 nem de A, nem de C, porque tem o cavalo em C3 e o bispo em A3 no ar. Então, por isso eu joguei com o cavalo E1. E quando torre de F8, cavalo C2. A principal diferença é que o cavalo em C2 ele defende o bispo em A3. Por exemplo, no caso de dama B6, então torre B1 já defendendo o peão de B3. Então aqui veio o cavalo D7, que acaba sendo um erro já. E depois de bispo B4, dama B6, A5, dama 7, bispo por D6. E aqui eu acabei ganhando um peão e as pretas não têm compensação suficiente por esse peão.
e depois eu consegui converter a vantagem e ganhar essa partida. Bom, então o que eu queria passar com esses dois exemplos é exatamente uma das ideias que eu vou estar passando no treino sobre abertura durante o workshop CXO, que é estudar os temas típicos do meio jogo junto com a abertura. Bom, então essas e outras ideias vocês vão encontrar nesse workshop. Então, até a próxima.